Bom, quais são as principais aplicações de uma rede? Eu acho que vocês, com certeza, têm vários exemplos que podem ser citados, né? Nesse momento, vocês estão acessando essa aula utilizando um serviço como o YouTube, por exemplo, que se adapta a uma televisão, que se adapta a um computador, que se adapta a um celular ou tablet, né? Então, é um serviço que pode ser aberto em qualquer um desses dispositivos e a aula vai poder ser acessada, então, via internet, né, carregada na hora. Então, a gente tem dois principais ramos de interesse no uso de redes, que seria o ramo empresarial e o focado, né, os exemplos focados em pessoas. Né? A gente acaba tendo muitos exemplos de uso de redes associados a gente, principalmente no mundo que a gente vive hoje, super conectado. Né? Então, no caso das empresas, se utiliza bastante para compartilhamento de recursos. Então, quando a gente tem, por exemplo, um equipamento lá, como o que eu citei lá no início da nossa aula, sobre uma impressora que vai estar disponível, compartilhada para um setor inteiro de uma empresa, né? É muito mais conveniente eu instalar uma única impressora e dar manutenção para essa impressora específica, compartilhada entre todos os usuários, do que eu ter que instalar uma impressora por computador, né? Eu gastaria muito mais e eu teria um custo provavelmente de manutenção muito mais alto, né? Sendo que alguns usuários, eles esporadicamente precisam imprimir algum documento, né? Então, o compartilhamento de recursos é um grande motivador do uso de redes em empresas. A confiabilidade, porque o processamento ele continua apesar da queda no desempenho. Então, imaginem que a gente tenha vários computadores em um setor e um desses computadores tem algum defeito, ele para de funcionar por algum motivo, né? Eu vou ter todos os demais computadores daquele setor funcionando normalmente, né? Então, a menos que tenha acontecido um problema geral, por exemplo, uma queda de energia, ou uma oscilação que tenha queimado todos os computadores, né? É muito difícil isso acontecer. Então, se eu tenho um computador parando de funcionar, todos os outros vão continuar trabalhando normalmente, né? E, inclusive, eu posso pegar um computador de backup que eu tenho, um computador extra que eu tenho guardado, e substituir essa estação de trabalho desse funcionário que ficou sem o computador por algum motivo, né? E ele volta a trabalhar normalmente. Então, eu consigo ter uma confiabilidade maior do que aqueles sistemas centralizados que eu tinha lá atrás, lá no passado, né? Em termos de economia, eu tenho microcomputadores, eles acabam tendo um melhor custo-benefício do que aqueles computadores centralizados que a gente falou lá no início, que são chamados de mainframes, né? Então, você tem dispositivos hoje muito mais baratos e muito mais acessíveis, você consegue ter uma flexibilidade muito maior, né? Você consegue também promover o trabalho cooperativo entre vários funcionários da empresa. Então, ele fornece um poderoso meio de comunicação entre funcionários que podem estar na mesma sala, mas que podem também estar em países diferentes, né? Imagine que a gente tenha um funcionário trabalhando em campo, né? Ele fez uma viagem e ele quer se comunicar com a empresa. Ele consegue pegar o celular dele e trocar mensagens usando algum serviço de troca de dados, né? E aí ele consegue se comunicar com os funcionários que estão dentro da empresa. Então, essa frase que está embaixo, ela é bem importante, né? Hoje, se a sua empresa não está em rede, ela certamente tem uma abrangência muito pequena, né? Se a gente citar, por exemplo, uma barraquinha de cachorro-quente que trabalha em um determinado lugar numa rua, né? Não desmerecendo de forma alguma o trabalho dessa barraquinha, mas é um negócio muito pequeno, né? É um trabalho muito que em geral envolve uma ou duas pessoas, né? É muito provável que você encontre pelo menos uma página no Facebook associada a essa venda de cachorro-quente, né? Você vai ter pelo menos alguma presença na internet, mesmo sendo um negócio muito pequeno, né? Porque é necessária essa interação com os clientes. É necessário que você possa ter uma plataforma para anunciar lá se você está fazendo uma promoção ou não.
né? Então, todo mundo hoje praticamente depende de uma conectividade de alguma forma. Para pessoas, a gente tem o acesso remoto a informações, então, por exemplo, acesso a serviços de banco, acesso a notícias online, revistas online, vários jornais e várias revistas pararam de fazer as suas versões impressas e estão focando cada vez mais na internet, né? A gente tem o comércio eletrônico, né, que cresceu muito, por exemplo, agora na época da pandemia, né? Então, a gente tem ali as vendas online explodiram, né? Muita gente utiliza o comércio eletrônico. Para fins de comunicação também é muito importante, né? Hoje a gente troca e-mails, a gente faz videoconferência com amigos, troca mensagens usando o WhatsApp, usando o Telegram, né? Participa de listas de discussão ou grupos de discussão específicos na internet, seja lá um Reddit da vida, seja um grupo, por exemplo, para discutir problemas de hardware, problemas de software, quem programa talvez utiliza lá um grupo de discussões para tentar tirar dúvidas, né? Para pedir ajuda. Então, a gente tem a comunicação também como uma das grandes aplicações das nossas redes. E a diversão interativa, né? A gente tem muitos jogos que são baseados em rede, muitos serviços de música, né? Se a gente citar o Spotify, por exemplo, ou o próprio YouTube, que também tem serviço de música e serviço de vídeo sob demanda, a gente tem aí exemplos claros de como que a diversão se tornou dependente de uma comunicação com a internet, né? E se a gente citar, então, o Netflix e esses serviços de streaming, a gente tem aí mais exemplos ainda, né? O Netflix, que já é responsável por aproximadamente 30% ou até mais do tráfego que se tem hoje na internet. Então, ele é um super exemplo do uso de redes para fins pessoais, né? Para fins de entretenimento.